Olá pessoal, bom dia. Hoje vamos começar nossas aulas online e vamos falar sobre os tecidos humanos. Então, de uma forma geral, os tecidos na verdade são um conjunto de células semelhantes entre si e trabalham de modo integrado para desempenhar uma determinada função. Nosso corpo ele vai ser formado por diferentes tipos de tecidos. E o que vai diferenciar um tecido do outro? Na verdade, os tipos das células. Então, basicamente, a gente pode classificar os nossos tecidos em 4 tipos: tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e o tecido nervoso. Uma outra coisa que vai diferenciar um tipo da célula vai ser a função das células que compõem. Além do formato das células, a função que elas vão desempenhar nos seus tecidos. Tecido epitelial. Ele vai estar presente no revestimento do corpo, nos órgãos e nos vasos sanguíneos. Vai ser responsável pela secreção de substâncias, protege o organismo contra a desidratação excessiva e a entrada de agentes também externos e possui uma grande capacidade de regeneração. Então aqui a gente consegue ver 3 tipos de epitélio, vai formar a nossa pele: o epitélio simples, o epitélio estratificado e o chamado epitélio pseudo-estratificado. As células que compõem o tecido epitelial, algumas são chamadas de prismáticas, outras pavimentosas e outras cúbicas. Então vamos lá. Tecido epitelial. As células elas são justapostas, ou seja, a gente tem uma célula em cima da outra. Praticamente não possuem substância intercelular, ou seja, não contém material entre as células. Não possuem vasos sanguíneos, então são avascularizadas. E por ele não apresentar os vasos sanguíneos, vai receber nutrientes por difusão a partir de vasos sanguíneos encontrados no tecido conjuntivo subjacente. Ou seja, o tecido conjuntivo vai ficar abaixo do tecido epitelial. A classificação do tecido epitelial quanto ao tipo de revestimento. Quanto ao número de camadas, a gente tem simples, então só uma camada de células. A gente tem o estratificado, como a gente pode ver ali, cujo número de camadas e formas celulares varia de acordo com a distensão do órgão. E a gente tem o pseudo-estratificado, uma só camada de células que apresentam tamanhos diferentes, dando um aspecto de estratificação, ou seja, dá aquele aspecto como se tivesse várias camadas. Como eu já falei, quanto ao formato das células, elas podem ser pavimentosas, ou seja, tem um formato mais achatado. Podem ser prismáticas, são células altas, cilíndricas, e pode ser cúbica também, tem um formato mais quadradinho. A nossa pele, também é chamada de tegumento humano, é formada por 2 camadas distintas, que vão ser bem unidas entre si, a chamada epiderme e a derme. A gente tem também as membranas, que são formadas por tecido epitelial associado ao tecido conjuntivo. Nós temos as serosas, que são membranas que revestem cavidades fechadas, como por exemplo a pleura, que é uma fina camada que vai envolver os pulmões, o pericárdio, que é outra camada bem fina que vai envolver o coração, e o peritônio, que vai envolver o conjunto de órgãos abdominais. Além disso, a gente tem as chamadas mucosas, que são membranas que revestem cavidades que se comunicam com o exterior. Então aí vocês devem prestar atenção. Há uma grande diferença entre as serosas e as mucosas. Serosas são membranas que revestem as cavidades fechadas, ou seja, cavidades internas. Já as mucosas, elas são membranas que revestem cavidades que se comunicam com o meio exterior, como por exemplo, a questão da boca, a parte do nariz. Então vocês devem prestar atenção nisso.
Além do tecido que forma, o epitelial vai formar a nossa pele, a gente tem um tecido epitelial glandular, ou também chamado de secreção. Tem uma classificação que a gente faz em relação à presença ou ausência de ductos, ou seja, de pequenos espaços por onde vai passar algumas substâncias. Então, nesse caso, a gente tem as chamadas glândulas exócrinas, cuja porção secretora associada a esses ductos se abrem para fora do corpo ou para o interior de cavidades corporais, como por exemplo as glândulas sebáceas, que produzem o sebo, sudoríparas, que vão produzir o suor, e as mamárias, que vão produzir leite, além da própria glândula salivar, que vai produzir a saliva. Então, nesse caso, as exócrinas ou vão produzir substâncias para serem lançadas no meio externo, ou vão produzir substâncias que vão ser lançadas no interior de algumas cavidades corporais. O segundo tipo são as glândulas endócrinas, que é uma porção secretora sem ductos, e a sua secreção, que são os hormônios, vai ser lançada diretamente na corrente sanguínea, indo atuar em órgãos ou células bem específicas. E por fim, a gente tem a chamada glândulas mistas ou afíbrinas. Apresentam regiões endócrinas e exócrinas ao mesmo tempo, como por exemplo o nosso pâncreas. Tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo ele vai atuar no preenchimento e na sustentação do corpo em certos tipos de defesa e nutrição do organismo. Apresenta grande variedade de tipos celulares que formam diferentes tipos de tecidos, como a gente vai ver daqui a pouco, e possui entre as células uma matriz extracelular rica em fibras. Então, a gente tem como características também do tecido conjuntivo. Unem e sustentam outros tipos de tecidos, não apresentam células justapostas, como eu já tinha dito, possuem vários tipos de células, são quase todos vascularizados, exceto o tecido cartilaginoso, e a gente tem a chamada matriz intracelular, que é um material também gelatinoso. Principais tipos de tecido conjuntivo. Temos o adiposo, cartilaginoso, tecido ósseo, tecido sanguíneo e o tecido hematopoiético. Vamos ver agora algumas características desses principais tipos de tecido. O primeiro tipo de tecido conjuntivo é o tecido adiposo. Quando a gente está falando de tecido adiposo, a gente fala basicamente em gordura. Então, qual é a principal função do tecido adiposo? Armazenar o material nutritivo, principalmente a gordura, que também ela vai atuar como isolante térmico, além de absorver um pouco choques mecânicos. Então, aqui a gente consegue ver a imagem de uma célula adiposa, que ela consegue reservar uma grande quantidade de gordura. E um dado interessante, quando a pessoa, por exemplo, ela é um pouco gordinha, ela tem bastante reserva de gordura, a partir do momento que ela começa a praticar exercício físico, essas células aqui, elas perdem um pouco dessa gordura, mas elas não morrem, elas apenas ficam mais murchas. A partir do momento que a pessoa para de fazer atividade física ou aumenta a quantidade de gordura, carboidrato consumido, essas células elas voltam a se encher de gordura também. Por quê? Porque a principal função dela é atuar como reserva energética. Na falta de um carboidrato, por exemplo, o organismo ele vai começar a utilizar as células gordurosas. Nessa imagem aqui embaixo a gente consegue ver um pedaço do tecido adiposo na cavidade abdominal de uma pessoa. Vamos agora para o próximo. Tecido cartilaginoso. Esse tecido cartilaginoso a gente consegue observar em algumas regiões do nosso corpo, como por exemplo, orelhas, nariz, e também a gente vai encontrar aderido a alguns ossos, principalmente aqueles ossos que têm alguma articulação entre eles. Então é um tecido forte, como um tecido
ósseo, mas ele é maleável. Possui uma cicatrização lenta por ser avascular, ou seja, não possui uma rede de vasos sanguíneos. Pode ser branco ou acinzentado, como a gente pode ver nessa imagem aqui, e vai ser encontrado principalmente nas articulações dos ossos. Qual a função dela? Simplesmente fazer com que um osso não toque no outro. Além desse tecido cartilaginoso, a gente vai encontrar também um líquidozinho aqui, chamado líquido sinovial. Ele ajuda também na lubrificação dessa cartilagem. É constituído basicamente de fibras colágenas e uma substância que tem um aspecto de muco, que é chamado de condrino. Além disso, a gente tem os condrócitos e os condroblastos, que são tipos de células que compõem o tecido cartilaginoso. Vamos ver agora o tecido ósseo. O tecido ósseo vai ser um tecido de sustentação, formado por mais de um tipo de célula. Possui uma matriz extracelular abundante, formada por substâncias que vão garantir a rigidez e a flexibilidade desse tecido, como por exemplo, vários compostos que contêm cálcio na sua composição. Vai ser comumente acompanhado por tecido adiposo, cartilaginoso ou tecido ósseo. Existem vários tipos de células, como eu tinha dito. A gente tem os osteócitos, que são células derivadas dos osteoblastos. Tem baixa atividade de síntese de matriz, que são responsáveis pela manutenção da matriz óssea. Nós temos os osteoblastos, que são células responsáveis pela síntese das fibras orgânicas. Temos os osteoclastos, que são células responsáveis pela reabsorção do tecido ósseo, favorecendo o processo de remodelação dos ossos. São células grandes e que têm vários tipos de núcleo. Aqui a gente tem uma imagenzinha que dá para ver a estrutura do osso, a parte interna. Então a gente pode ver, por exemplo, que dentro da estrutura interna a gente vai ter a cavidade medular, contém a medula óssea amarela no adulto. Em alguns casos a gente vai encontrar também medula óssea vermelha, que vai ser responsável pela produção de células sanguíneas. E a gente tem na parte externa a divisão em duas regiões, a epífise e a diáfase. A diáfase é a maior parte do osso e a epífise vai ser as extremidades desses ossos. Próximo tipo de tecido, tecido sanguíneo. Vai possuir funções de defesa, transporte de nutrientes, gases, excretas e hormônios, além, claro, de participar da regulação da nossa temperatura. O tecido sanguíneo vai ser formado basicamente pelos elementos figurados do sangue, que é a parte sólida. Essa parte sólida vai ser composta por hemácias, ou simplesmente glóbulos vermelhos, que tem a função de transportar os gases, oxigênio e gás carbônico. É formado também por leucócitos, que são os glóbulos brancos do nosso corpo, tem basicamente a função de defesa do nosso organismo. E a gente tem as plaquetas, que são fragmentos de células. Essas plaquetas têm basicamente a função de cicatrização de alguma região. É ela que vai promover a coagulação sanguínea. Além dos elementos figurados do sangue, a gente tem o plasma, que é a parte líquida mesmo do sangue. É uma substância formada basicamente por água, nutrientes, gases, hormônios e excretas. Tecido hematopoiético tem a função de produzir células sanguíneas, além de produzir a linfa, que é um tipo de material que tem a capacidade de ajudar o nosso sistema cardiovascular. Localiza-se no interior de alguns ossos, constituindo a chamada medula óssea vermelha. Basicamente a gente tem dois tipos, mieloide e a chamada linfóide. Então nessas imagens a gente consegue ver algumas células que compõem o tecido hematopoético, além da medula óssea, que vai ser responsável pela produção de fato das células sanguíneas. Penúltimo tipo de tecido, esse já não é um tecido conjuntivo, é o terceiro tipo de tecido,
é o nosso tecido muscular. Tem basicamente as funções de locomoção e a movimentação de alguns órgãos internos. Quando a gente fala em locomoção, são aqueles músculos que estão ligados ao nosso sistema esquelético, ajudando na movimentação. E quando a gente tem a movimentação dos órgãos internos, são alguns tipos de músculos que têm a função de promover alguma movimentação interna, como os batimentos cardíacos ou os chamados movimentos peristálticos, que a gente encontra, por exemplo, no esôfago e nos dois tipos de intestino. Basicamente, a gente tem 3 tipos de células que compõem o tecido muscular. Nós temos as células musculares cardíacas, que vai formar o tecido do coração, chamado de miocárdio. Essas células, elas têm uma movimentação involuntária, ou seja, não depende da nossa vontade. E além da movimentação ser involuntária, ela é uma movimentação ritmada. Então, ela sempre vai contrair, vai relaxar num ritmo constante. Esse ritmo ele pode ser acelerado ou pode ser um pouco mais lento. O segundo tipo de células são as células chamadas musculares esqueléticas. Essas células vão formar o chamado tecido muscular esquelético. Vai formar os músculos que se prendem ao esqueleto, possibilitando a movimentação do nosso corpo. Nesse caso, a movimentação ela é voluntária, ou seja, depende da nossa vontade. E as contrações elas podem ser rápidas ou podem ser bem lentas. Por fim, nós temos as células musculares lisas, que vão estar presentes no estômago, no esôfago, no intestino e na nossa bexiga. Também possuem movimentação involuntária, ou seja, não depende da nossa vontade. Aqui a gente tem 2 imagens, uma mostrando vários músculos e nessa imagem de baixo a gente tem as células que são chamadas de fibras musculares. Vamos agora para o último tipo de tecido, tecido nervoso. O tecido nervoso ele tem como principal característica conduzir informações de fora do organismo ou de dentro do próprio organismo até o chamado sistema nervoso central, que é o local onde a gente tem a maior quantidade de células nervosas, principalmente as células chamadas de neurônios. Os principais tipos de células nervosas são os neurônios, que são especializados em receber e transmitir estímulos. E além dos neurônios, a gente tem as chamadas células glia, que são células que têm como principal função nutrir os nossos neurônios. Aqui a gente tem 2 imagens que mostram o desenho de um neurônio. Basicamente, o neurônio ele é formado por 3 partes. Tem uma região dilatada, que vai ser chamada de corpo celular, onde a gente vai encontrar o núcleo da célula, e vai ser o local de onde saem diversas ramificações bem menores, que são chamadas de dendritos. Além disso, a gente tem uma terceira região, que é uma ramificação bem grande, chamada de axônia. Então, todo impulso elétrico, toda a informação, ela vai ser transmitida por meio dos dendritos e dos axônios. E aqui embaixo a gente tem uma imagem do nosso sistema nervoso central, o nosso encéfalo, que vai ser formado pelo cérebro, além de outros órgãozinhos que a gente vai estar estudando depois, ok? Então, agora a gente vai fazer uma pequena atividadezinha para ver realmente o que vocês aprenderam, ok? Tchau, tchau, gente, e até mais.